Barack Hussein Obama, Martin Luther King, Nilo Peçanha, Maria Firmina dos Reis. Ao longo da história da humanidade, várias foram as pessoas que se destacaram na luta pela igualdade e na construção de uma sociedade melhor, justa e igualitária. Foram homens e mulheres que, à sua maneira e nos mais diferentes tempos e espaços, contribuíram para o combate a uma das maiores monstruosidades já concebidas pela humanidade: o preconceito e a discriminação racial. Pensando nestas personalidades e na luta, ainda necessária contra o racismo, nós, estudantes da Escola Afonso Martin Rolfes, debateremos o papel de tais personalidades para o seu tempo e seu legado deixado para a sociedade em que vivemos. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Sara, eu sou mestranda em Educação aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul. Hoje à tarde nós estamos aqui com os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Afonso Martin Rolfes. Os alunos pesquisaram sobre algumas personalidades regionais. Cada um vai se apresentar no momento e depois vão abordar o que foi pesquisado. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Gabriel Inácio Stertz, sou do 8º ano B da Escola Afonso Martin Rolfes e meu personagem, tenho 14 anos de idade, meu personagem é João Cândido. Boa tarde, me chamo Pierre Alexandre Lessingabi, tenho 14 anos e estudo no 8º ano B da Escola Afonso Martin Rolfes e meu personagem é o Aurélio Veríssimo de Bittercorn. Boa tarde, meu nome é Ricardo Gabriel Spanevello, eu sou do 6º ano, eu tenho 12 anos. Meu personagem, a minha personalidade negra é Alcides de Freitas Cruz. Boa tarde, meu nome é Natália Ferreira Gomes, sou do 7º ano da Escola Afonso Martin Rolfes e o meu personagem é a tia Inácia. Posso começar? Tá. O meu personagem é João Cândido Felisberto, ele nasceu em Encruzilhada do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em 1880, 24 de julho, ou junho, ele é filho de ex-escravizado. Ele mudou-se para Porto Alegre quando tinha apenas 10 anos de idade e lá ele ficou aos cuidados do almirante Alexandrino de Alencar, que é um amigo da família do chefe do seu pai. Aí, 4 anos depois, lá ele ingressaria como grumete na Marinha do Brasil, que foi indicado pelo seu tutor, e também fez parte da escola de aprendizes de marinheiros e depois atuou na instituição como instrutor. Aí por lá ele exerceu diversas funções, diferentes funções, não me vem à cabeça o nome agora, mas foram em diferentes embarcações. Aí a corporação lá, ela costumava ser o destino certeiro de jovens excluídos da sociedade, em maioria negros. Que daí muitas vezes eles eram indicados até pela polícia. Lá a corporação ela era composta por 50% negro, 30% mulato, 10% caboclo e 10% branco. E lá no alto da hierarquia estavam os oficiais de alta patente, que em geral eram os brancos. Aí os marinheiros eles eram preenchidos por pessoas pobres, melhor falando, ex-escravizados. Aí eles recebiam os piores salários e eram humilhados com frequência. Aí os castigos físicos haviam sido abolidos no exército no ano de 1874, mas na marinha ainda persistia a aplicação de chibatadas. Ainda persistia a aplicação de chibatadas. Tá, daí indo lá pro ano de 1900, o João Cândido ele foi enviado para a missão republicana, onde o Brasil ele disputava diplomaticamente o território do Acre com a Bolívia. Aí ele voltou de lá com tuberculose pulmonar, mas se recuperou aos 29 anos de idade e logo ele já foi enviado para a Inglaterra para se especializar em novos equipamentos do novo navio de guerra brasileiro de Minas Gerais. Aí por lá ele tomou contato com as ideias politizadas dos marujos ingleses. Ele voltou de lá, daí ele foi convidado a comparecer no Palácio do Catete, que o então presidente era o Nilo Peçanha. Daí ele pediu o fim da chibatada
na Marinha, onde tal punição já tinha sido abolida desde o ano de 1824, e que, como eu disse no começo, no Exército em 1874. Mas daí a Marinha ela só mudou seus métodos no ano de 1889 e acabou ali no ano de 1889, mas tipo a lei foi meio que reavivada por casos de má conduta, então ainda continuava. Tá. Aí um grande movimento começou, que contava com a liderança do João Cândido. Aí logo ele já foi apelidado de Almirante Negro. Almirante Negro. Aí o Marcelino Rodrigues, não me lembro outro sobrenome, Alencar, ele foi condenado a 250 chibatadas. Aí 6 dias depois a revolta explodiu. Os revoltosos, eles protestavam contra os baixos soldos, que é os baixos salários que eles recebiam, e sobretudo as chibatadas, chicotadas. A insurreição, a revolta, ela se desencadeou no território de Minas Gerais e depois logo em seguida já atingiu outros navios. Daí, 5 dias depois, o João Cândido ele saiu de um ilustre desconhecido para uma celebridade no Brasil muito rapidamente, sabe? Aí, ao mesmo tempo ele atraía muita admiração, mas também ele, nas mesmas doses, muito ódio. Então, era lá e cá. Muitos amavam ele e muitos odiavam. Aí no dia... Deixa eu ver aqui, não me lembro. Aí após 4 dias de tensão, a revolta acabou. Em 27 de novembro, acabou. E aí 18 líderes, eles foram enviados para a Solitária. 18 líderes da revolta, eles foram enviados para a Solitária. E somente João Cândido e mais um companheiro dele saíram vivos de lá. Aí após isso ele foi, como doente mental, ele foi transferido para um hospício. Aí ele permaneceu mais 2 meses. Daí logo quando ele saiu, ele foi enviado novamente ao presídio. E lá ele permaneceu mais 18 meses. Aí ficou lá com seus colegas de prisão. Aí eles foram meio que foram defendidos por advogados e foram soltos no dia 1º de dezembro de 1911. 12. Foram absolvidos, só que ficaram permanentemente sem poder ir na Marinha. Aí ele estava na pobreza, não tinha onde morar, não tinha dinheiro. Aí ele conseguiu um lugar para morar junto com um carpinteiro Freitas, e começou a trabalhar no serviço duro em Porto Alegre. Aí depois disso ele... Tenho uma pergunta para te fazer. O que essa personalidade te move, te comoveu lendo essa história, essa biografia dele? O que te representou nesse momento? Como tu se sentiu lendo? Né? Porque tu traz bastante informações bem pesadas, né? Que, representa o racismo no Brasil, né? Representa também o período da escravidão e como o negro é visto na sociedade. Né? Então, a partir dessas leituras que tu fez, né? Dessa análise que tu fez em cima do texto, como tu se sentiu, sabe? Né? Uhum. Como um menino negro, né? Futuramente um homem negro, sabe, na nossa sociedade, né? Pensando dessa forma. Eu até escrevi aqui, tem um pouco, a revolta que ele liderou. Aqui eu escrevi. O nome dele, ele permanece motivando aqueles que, cansados dos tratos humilhantes e de falta de respeito, lutam por um país com condições melhores e com mais direitos para a massa de trabalhadores. Foi o que eu meio tirei uma ideia ali. Sabe? Ok, muito obrigada. Daí tem um pouquinho que eu tenho aqui que eu não decorei direito, não sei falar muito bem. Aí eu vou ler, que é quando ele faleceu. Ele morreu no dia 6 de dezembro de 1869, com 89 anos, vítima de um câncer intestinal. Ele morava num casebre, lá na Baixada Fluminense, não tinha
saneamento básico e nem luz. E morreu, faleceu. Tá É bom, isso, é a minha história. Muito obrigada. De Essa é nada. a história. Bem grande aqui. Não, Mas, capaz. obrigado. Muito obrigada. Eu vou começar pedindo desculpas porque é realmente muito difícil encontrar documentos sobre o Aurélio. Mas Aurélio Veríssimo de Bittencourt nasceu em 1º de outubro de 1849, Jaguarão, Rio Grande do Sul. Ele é filho da Dona Maria Júlia da Silva e Hipólito Simas de Bittencourt. Hipólito, ele era, na verdade, né, porque, já morreu. Ele era piloto da Marinha, um baita no piloto, que eu consegui pesquisar, né. Após a morte da mãe dele, ele foi morar em Porto Alegre com a sua tia, né, numa casa que pertencia a seu pai. Lá em Porto Alegre começou a vida profissional dele, ele começou tentando conseguir a Marinha, conseguir um cargo na Marinha, mas foi debravado, como posso assim dizer. Ele foi expulso de lá por ser negro. Daí também Aurélio foi um aluno muito exemplar na escola por conta das suas notas excelentes, pontualidade e frequência, que ele não faltava aula. Nenhuma aula, eu acho que eu pesquisei, nenhuma aula ele faltou. Aurélio também foi dirigente do jornal Comércio de 1903 a 1911. Durante o governo de Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos, Aurélio atuou como gabinete do secretário da presidência. Também foi vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia. Aurélio foi muitas vezes discriminado também por ser negro, né? Por ser... a mãe dele era parda e o pai dele era branco, assim, posso dizer. Branco. Mas Aurélio também nunca deixou de sonhar conseguindo belíssimos cargos, secretário público, essas coisas. O cara era bom mesmo, sabe? Aurélio veio a falecer dia 23 de agosto de 1919. Na ocasião, Aurélio foi cercado de homenagens e palavras elogiosas que apontavam a falta que o mesmo faria ao serviço público e o vazio que eu deixava. Muito interessante. E dessa história, assim, o que te comoveu pesquisando sobre ele, assim, pensando, né, que, são pessoas, né, que são negras, e pelas falas de vocês dá para notar que, tem um racismo muito grande, né? Então, uma grande violência, né, de tentar conseguir cargos, ser proibidos pelo fato da cor, né? Então, pensando o que vocês já estudaram em sala de aula, o que tu vê nas mídias também, né? O que tu poderia dizer em cima disso que tu pesquisou, assim? Às vezes ele foi muitas vezes discriminado por causa da sua cor, né? Que nem ele foi tentar conseguir um cargo na Marinha e foi humilhado, assim, posso dizer. O Cândido conseguiu. Pois é, o meu nasceu na época da escravidão, né? 1849. 89 acabou. Ele conseguiu depois dar a volta por cima e conseguir belíssimos cargos, que nem eu falei, né? Conseguiu o vice-secretário da presidência. Também conseguiu aqui ser dirigente de um jornal, né? Pois é, o que eu penso, assim, é que todo mundo pode conseguir. Todo mundo pode, não importa a cor, sabe? Não importa nada. Todo mundo pode conseguir o que sonha. Okay. Poeta. Muito obrigada. Olá, boa tarde. A minha personalidade que eu vou apresentar é o Alcides de Freitas Cruz, que nasceu em Porto Alegre em 1867 e morreu em 14 de março de 1916 em Porto Alegre. Ele foi um advogado, historiador, jornalista, professor e político brasileiro. Estudou nos colégios São Pedro e Souza Lobo, graduou-se agrimensor na Escola Militar de Porto Alegre e bacharelou-se em Direito em São Paulo. Fez carreira como advogado no Fórum de Porto Alegre e como professor de Direito Administrativo na Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre. Foi eleito deputado estadual à 22ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de 1893 a 1897, sendo reeleito várias vezes até falecer aos 49 anos, vítima de tuberculose pulmonar. Escreveu
compêndios jurídicos, foi também jornalista e historiador, deixando várias obras, destacando-se Vida de Rafael Bandeira, A Incursão de Frutuoso Ribeira, As Missões Brasileiras e O Antigo Forte de Santa Tecla. Além das contribuições com livros jurídicos e das polêmicas políticas, Alcides Cruz deixou registros na crônica jornalística com atuação no jornal A Federação, revista Gazeta do Fórum e no Anuário do Estado. Também foi militar, tipógrafo, funcionário da Estrada de Ferro Porto Alegre-Guaiana e oficial do Tesouro na Secretaria da Fazenda. Segundo Paulo Roberto Stout Moreira, professor da Unicinos e diretor do Núcleo RS da Associação Nacional de História, Alcides de Freitas Cruz, que nasceu em 1867 e morreu em 1916, foi deputado estadual por 5 legislaturas, desde 1897 a 1916, pelo Partido Republicano Rio-Grandense. Desempenhou cargos na mesa diretora e foi vice-presidente da Assembleia em 1911. O personagem político, que era negro, teve expressiva atuação no meio jurídico do Rio Grande do Sul. Foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Porto Alegre, onde lecionou. Formou-se na Faculdade de Direito em São Paulo e foi promotor na capital gaúcha. Ele é um daqueles personagens muito pouco conhecidos e quanto mais a gente conhece, mais fica surpreso com a invisibilidade e o desconhecimento de um sujeito como esse, destaca Stout. Em Porto Alegre, uma rua no bairro Santa Cecília leva o nome do político, muito conhecida à época de atuação do Grêmio Esportivo Força e Luz e das memoráveis disputas no estádio Timbaúva. Lá também foi endereço durante algum tempo da Sociedade Carnavalesca Bambas da Órdia. Foi homenageado em 2017, ano do seu sesquicentenário, 150 anos de nascimento, pela Assembleia Legislativa com a publicação de um livro coordenado pelo Memorial do Legislativo através do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, no qual um pouco da trajetória pessoal e política deste líder negro que ocupou uma cadeira no Parlamento Gaúcho em 5 legislaturas, além de ter sido chefe de gabinete do então presidente do Estado, cargo atual do governador, Júlio de Castilhos, e ter ocupado a vice-presidência do parlamento na primeira década do século passado, filiado ao então Partido Republicano Rio-Grandense. Alcides, mesmo num contexto de racismo, em que fora chamado publicamente por desafetos de mestiço, mulato ou negro, termos ofensivos utilizados quando se procurava injuriar alguém, ligando este à escravidão ou oriundo desta, conquistou o respeito de seus pares. Nos registros que nos contam algumas passagens da sua vida, é notório o seu empenho intelectual, o grande conhecimento jurídico que possuía e que resultava em ser procurado para consultas e emissão de pareceres sobre questões voltadas ao direito. Em poucas palavras, assim, o que tu diria, o quão importante foi a trajetória dele? Acho que a trajetória dele foi muito importante, assim, para o Rio Grande do Sul. Ele ensinou muita gente que racismo não é certo. Chamar uma pessoa de negro, ou de mulato, ou de mestiço, qualquer ofensa à cor da pessoa, nunca é certo. E ele meio que conseguiu mudar isso um pouco. Tipo, ajudar a combater isso. Sim, lembrando que chamar de negro não é errado, é um termo correto, que não pode chamar de mestiço e mulato. Claro que sempre tem um debate muito grande, vindo nos últimos anos, que por que tu chama a pessoa de negro se a gente não chama as pessoas de brancas, né? Olha lá aquele branco que a gente chama, por que vai chamar a pessoa de negro? Então chama sempre pelo nome. Acho que sempre é bom lembrar que sempre tem umas palavrinhas que a gente tem muito problema, e a sociedade, de senso comum da sociedade, acha que chamar de negro é preconceito, por isso chama de moreno, né? Tipo assim, ó, aquele moreno lá. Não existe moreno, gente, não existe. Moreno é pessoa branca de cabelo preto. Então acho que é sempre bom a gente relembrar disso, né? Agradeço, tá, a tua explicação, então passo, né,
para ti falar. Brevemente, falando um pouquinho do que tu pesquisou, assim, né? E também o que tu entendeu. Tá bom. Só um pouquinho. A gente vai, o professor pediu pra gente fazer uma pausa. Uhum. Pois é, Ricardinho, eu achei assim que seria interessante se você botasse mais naturalidade. Ao invés de ler, falasse, não precisa ser todas as informações, mas falasse assim naturalmente quem foi essa pessoa, nas suas palavras. Eu acho que você conseguiria fazer isso. Dá pra tentar? Chamar de negro não é errado, né? Mas preto já é mais ofensivo. Né? Também não. Não é? Não. Negro e preto são os termos corretos. Depois eu explico pra vocês como funciona. Tá, a gente vai regravar essa parte de novo, então? Tipo, vai querer falar novamente? Tem Eu necessidade? acho que eles conseguem fazer a sua parte, falando nas suas palavras bem naturalmente. Não precisa saber falar tudo que está ali, até porque não é esse o propósito. Mas falar, apresentar essa personalidade nas suas palavras, do jeito que tu compreendeu que realmente foi a vida dessa pessoa. Pode ser? Sim? Tá. Ok. A gente repete a tua introdução daí? Introdução, né? Ou... Essa é a apresentação de... sim, sim. Ah, é verdade. Vocês... Ah, não, ele falou o nome. Falou. Eu falei. No começo, Todo mundo falando. Eu acho que só o que dá pra fazer, porque como ele respondeu a minha pergunta, e a pergunta acho que vai de acordo com o que ele falou, tipo assim, tu só faz uma breve introdução, porque depois na hora de cortar fica a minha pergunta pra ti com a introdução dele. Daí fica perfeito. Daí só, bem brevemente, o que tu fala de novo teu nome, e daí quem é o teu personagem, e bem de forma geral, assim, quem ele foi. Deixa eu só ver se a colega parou de gravar. Gabi, tu chegou a parar de gravar? Tá bom. Continua gravando, então. Podemos continuar? Sim. Quando quiser. Ok. Respira fundo. Vamos lá. Se solta. Solta o corpo, que ajuda. Olá, boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu tenho 12 anos e eu vou apresentar a minha personalidade negra, Alcides de Freitas Cruz. bom, meu nome é Natália Ferreira Gomes e eu vou falar um pouco da história de Tia Inácia. Inácia Garcia de Souza, mais conhecida como Tia Inácia, ela nasceu escrava em Rio Pardo e morreu em 1956. Tudo indica que ela teria 131 anos de idade. Em Santa Cruz do Sul, Tia Inácia morava no bairro Bom Jesus. A prefeitura arrumou um local para ela morar, né? E ela sempre ganhava doações do poder público e da comunidade. No dia 1º de junho de 1954, ela foi um tema de uma reportagem especial da Gazeta de Santa Cruz do Sul. E ela falou um pouco como que era a vida em Rio Pardo. Qual a história dela, tipo, no sentido de o quão importante ela foi, porque ela é uma dos personagens que vocês estão estudando. O que é a história dela? O que tu pode nos contar sobre a história dela, sabe? O que a gente pode aprender com a história dela? Né? Sim. Qual foi a importância dela? A importância dela? Isso. Do que tu estudou, assim, tu leu sobre ela? Bom, pelo que eu li, ela sofreu muito, né? Porque ela tinha que ver pessoas morrendo, tinha que ser maltratada. E isso foi uma parte dessa história dela que meio que me abalou um pouco, né? Porque não é fácil ver alguém morrendo na tua frente e tu sendo machucada, né? Posso dizer assim. Então, é isso. É isso que tu aprendeu sobre a história dela. Sim. O que mais tem para nos contar, assim, pensando que a gente está tendo uma conversa também, que outras pessoas vão assistir, assim, né? Qual o papel dela relevante aqui em Santa Cruz ou em Rio Pardo, né? Por que vocês estão estudando ela na escola? Sim. O professor André, então, ele fez escolher uma personagem negra e eu escolhi a Tia Inácia, porque eu achei interessante a história dela. E eu queria aprender um pouco mais sobre ela, o que ela passou. E é isso. Como foi o percurso da vida dela, nesse sentido. Uhum. Tá bom, eu agradeço, então.
Eu vou abrir aqui, então, para a gente conversar um pouquinho, uns 5 minutinhos de conversa. Não sei se você tem alguma pergunta, algum questionamento para fazer. Deixo em aberto. Eu tenho uma pergunta, que nem tu tinha comentado antes lá, um pouquinho antes. Tu falou que negro não é uma ofensa, assim, tipo, chamar alguém. Mas preto é mais ofensivo ou não? Não. Tem umas terminologias que não é correto utilizar, né? Durante muitos anos, conforme os estudos vão mudando, vai se aprofundando mais, né? O conceito negro, tipo, população negra, né? O conceito de ser negro no Brasil significa que é o total da população de pretos e pardos. Pretos e pardos é uma autodeclaração do IBGE, né? Que a gente tem o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia. Falei ao contrário, Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia no Brasil, né, que pesquisa sobre essas questões, né, de dados, e daí dentro do próprio Instituto tem 2 autodeclarações, né, que é preto e pardo. Né? Então, o correto é chamar de negro, preto e pardo. Qualquer outra terminologia que a gente for utilizar é totalmente racista, né, totalmente preconceituosa e violenta. Né? Então, tem assim, eu entendo que muitas pessoas chamam de moreno, né? Tipo, até percebo assim, por várias entrevistas, assim, até muitas pessoas negras se autodeclaram morenos, mas o moreno não existe. Mulato também não existe. Para o conceito, o termo de mulato vem de mula, né? Que era uma questão que era utilizada no período da escravidão. Então, a maioria desses conceitos, essa terminologia totalmente preconceituosa, racista, veio muito da ideia da escravidão, sabe? O que aconteceu naquele período. E hoje em dia não utiliza mais por uma questão ética, né? E até mesmo porque... Bom, é totalmente ofensivo, né? Mas nesse sentido. Isso. É isso? Tem mais um. Nem ali eu tinha comentado no meu texto que eu falei que 50% eram negros, 30% mulatos, e 10% caboclo e 10% branco. Caboclo é... Caboclo, isso eu não sei te responder. O Tá, que é, porque também daí é uma não questão mais sabia. específica mesmo. Sim, eu não que sabia. para a época tem um outro significado. Sim. Mas atualmente a gente usa esses três conceitos, 3 terminologias corretas, sabe? No Brasil, obviamente, né? Então, em outros países também utilizam outros conceitos. Mais algum questionamento? É isso? Então, agradeço a presença de vocês, a explicação de cada um, né? Deu a perceber que cada um estudou, entendeu, né? Espero que isso também possa movimentar vocês, porque esse processo que vocês estão é muito importante, né? De se entender, se subjetivar como seres humanos, como sujeitos na sociedade, e até mesmo espero que vocês possam, a partir das leituras, pensar de outras maneiras, né? Até mesmo para a gente quebrar esses pensamentos, essas ideias racistas que tem na sociedade atualmente. Né? Então, agradeço a atenção. Agora a gente vai ter um próximo bloco, né, que vai ser com as personalidades nacionais. Então, muito obrigada. Obrigado. Ficou bom? Olá, voltamos então com o segundo bloco, né, de personalidades nacionais. Estamos também com as alunas aqui da Escola Estadual de Ensino Fundamental Afonso Martim Rufes. Né? Estou aqui com a aluna Lara, que ela vai iniciar a fala dela se apresentando e apresentando o tema, a pessoa, né, a personalidade nacional que ela pesquisou. Então, sinta-se à vontade, seja bem-vinda, e é isso. Olá, meu nome é Lara, estou no 9º ano e a minha personalidade negra é Chica da Silva. Chica da Silva foi uma mulher muito importante na época da colonização do Brasil. Nascida em volta de 1732, onde ainda o Brasil era escravocrata. Chica da Silva era uma mulher negra, mãe dela era uma escrava africana e o pai era um português branco. Ela se casou com um rico de Minas Gerais. Ele caçava, digamos, diamantes. E assim, juntos eles tiveram 13 filhos, onde mostrava a união do seu casamento e a estabilidade. Sua beleza e inteligência eram aspectos muito importantes no século XVIII. As pessoas... ela se destacava. Ela se destacava por sua elegância, seu luxo e seu estilo de vida suntuoso. Além disso, ela tinha uma economia muito forte, mostrando seu empoderamento. Ela ajudou na economia, ajudando até a coroa portuguesa. Sua influência na região mineradora foi significativa. Apesar disso, de sua oposição privilegiada, Chica da Silva também enfrentou desafios.
onde ela não, além que ela conseguiu, estava ansiada por entrar na elite branca, ela também nunca deixou de sentir da sua raça, a sua raça e suas raízes do seu contexto social, falecendo em 1796, deixando um legado marcado na história do Brasil. O que ela fazia? O que ela fazia da mineração? Ela trabalhava em mineração? Isso. Isso? Tá, ok. Muito obrigado. Vamos passar, então, para... Meu nome é Maísa e eu vou falar sobre André Pinto Rebouças. Ele foi um engenheiro, professor, abolicionista e monarquista brasileiro. Ele foi o primeiro negro a se formar como engenheiro em uma escola militar. André nasceu em Cachoeira, província da Bahia, no dia 13 de janeiro de 1938, filho de Antônio Pereira Rebouças e Carolina Pinto Rebouças. Durante a sua infância, André passou quase sempre doente, até que seu pai foi eleito deputado pela Bahia no ano de 1842. Assim, a família teve que se mudar para o Rio de Janeiro. André e seu irmão iniciam os estudos no Rio de Janeiro e acabam eles em um colégio marinho. Com o diploma de engenheiro, eles recebem um convite para estudar na Europa. E assim eles passam 1 ano e 7 meses na França e na Inglaterra. Alguns dos seus projetos como engenheiros foram o plano de abastecimento da água da cidade do Rio de Janeiro, a construção de docas da Alfândega e da Companhia Docas de Dom Pedro II, e quando ele serviu como engenheiro militar na Guerra do Paraguai, ele construiu um torpedo que foi utilizado com muito sucesso. E como abolicionista, André junta-se a Nabuco, Patrocínio, Luiz Gama e outros abolicionistas. Ele organizava as manifestações e ajudava a fundar diversas sociedades. A Colônia tomou o vulto no dia 13 de maio de 1888 com a assinatura da Lei Áurea, e assim os negros finalmente podiam se ver livres na sociedade. Porém, com a prenúncia da República, ele meio que sentiu como se ele tivesse traído o imperador. O imperador. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, Rebouças, que sentia admiração e respeito por Dom Pedro II, embarca para a Europa junto com a família real. Com a morte do imperador, ele ficou muito transtornado e se mudou para a África, a fim de amenizar a fome, pobreza e tristeza do país. Porém, lá ele desenvolveu uma depressão muito forte e se mudou para Funchal, Ilha da Madeira, em Portugal. Lá ele começou a dar aula como professor em uma escola. Porém, no dia 9 de maio de 1898, ele foi encontrado morto na frente do hotel onde ele morava. Acredita-se que ele teria tirado a sua própria vida. Muito obrigada pela breve explicação. Eu passo agora, então, para a Ana Lívia. Meu nome é Ana Lívia e a minha personalidade é a Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis foi uma escritora brasileira que nasceu em 1822, no Maranhão. Desde o início de sua vida, diziam que ela era uma pessoa, assim, reservada. Ela lia bastante, tanto que ela se alfabetizou sozinha e aprendeu francês sozinha. Ela escrevia principalmente romances, justamente porque ela viveu na época onde o romantismo, o movimento intelectual romantismo, estava em alta. E o primeiro romance dela foi o romance Úrsula, que retratava a história de um amor proibido, e também ela deu voz a 2 personagens que eles meio que contavam o cotidiano dos escravizados, sobre como era nos navios negreiros. Isso. E ela também tinha opiniões muito fortes. Ela era abolicionista e ela era a favor
ela defendia a igualdade de gêneros no sistema escolar. Tipo, ela era contra ter escolas separadas para meninos e outras para meninas. E ela defendia bem isso. E para uma pessoa que não tinha tanto acesso que nem ela tinha uma bagagem cultural enorme, tanto que ela foi aprovada num concurso como professora primária. E o pessoal lá da cidade quis fazer, para comemorar, que ela fosse carregada pelos escravos num tipo de banco, onde ela se sentaria e eles carregariam ela. Mas ela se recusou, e porque escravos não eram, negro não era escravo, não era bicho pra ficar carregando alguém, ela não merecia ser louvada desse jeito, dessa maneira. E foi assim. Na vida dela, ela foi escrevendo. Ela também escreveu outro romance que se chamava A Escrava, que ela escreveu bem no período onde estava aumentando aquele movimento, tudo para abolir a escravidão. E eu acho que é isso, assim, que eu lembro. Bem tranquilo. Tu já leu algum texto dela? Não. Ainda não? Tá, é bem interessante. A Escrava é um livro muito interessante de se ler. Bom, a partir do que tu leu e tu estudou, assim, o que tu pode trazer para a atualidade, assim, dos pensamentos dela, quem ela foi, como tu pode colocar isso atualmente, assim, sabe, sendo uma mulher, né, pensando que ela lutou pela igualdade de gênero, sabe, tipo, como tu vê isso atualmente na nossa sociedade? Eu acho que, nossa, eu teria que pensar bastante, assim, mas eu acho que isso que ela traz é muito importante ainda hoje. Porque muitas vezes as mulheres são discriminadas ainda nesse meio de trabalho e tudo mais. Então, eu acho que se ela vivesse hoje em dia, ela continuaria lutando pela igualdade ainda. Sim, que a gente tá sempre lutando, né? Tá sempre na luta para acabar com as opressões, né? Que principalmente as mulheres sofrem. Mas te agradeço, tá? Muito obrigada pela tua fala. Agora eu vou passar para a Clara, então, que eu vou apresentar seu personagem. Fica bem à vontade. Enfim, eu me chamo Clara, eu estudei sobre Nilo Procópio Peçanha e agora eu vou contar como é que foi a trajetória dele até aqui, como é que são as coisas atualmente e como foi o tempo dele na época em que ele estava governando o Brasil. Enfim, vale se lembrar que ele foi o primeiro presidente negro, só que não é muito comentado assim, mas é algo muito importante de se destacar. Ele nasceu em 2 de outubro de 1867, ele é filho de agricultores e os pais dele sempre quiseram que ele tivesse estudos e que ele pudesse ter um bom futuro, digamos que assim. Então, o Nilo Peçanha, quando ele fica maior, ele vai estudar em uma universidade no Recife. Ele sempre gostou de coisas relacionadas à política. Também participou de alguns movimentos abolicionistas e sempre esteve presente nessa área. Acaba que um tempo mais afastado depois, ele se tornou vice-presidente e ficou naquela época até que o atual presidente, que estava governando naquela época, que era o Afonso Pena, ele acabou falecendo. Então, o Nilo Peçanha assumiu o lugar. E durante esse mandato, o Nilo Peçanha ele criou várias coisas. Principalmente inaugurou o Palácio de Ingá, em Niterói. Vale se lembrar que ele começou dia 14 de junho de 1909 e o mandato dele durou até 15 de novembro de 1910. Ele fez uma criação que foi a respeito dos indígenas ter seu próprio serviço e poder ter seus direitos. E também coisas relacionadas à cultura e à agricultura em si. E também um aprendizado que era um lugar onde as pessoas poderiam, que era uma escola de aprendizado, que possuía o nome de artífices. Mas não foi tudo assim muito bom, digamos, que enquanto ele estava no mandato, ele era o primeiro presidente negro e as pessoas parecem que não conseguiam aceitar isso de uma forma boa.
Então, a imprensa, que gostava de criticar tudo naquela época, resolveu publicar artigos com jornais, que naquela época havia jornais, com charges e em forma de piada, chamando ele de mulato. E também dizendo que ele era um mestiço do Morro dos Cocos. Esse significado teria de se dizer que fazia referência ao lugar de origem onde ele morava antes. Então, com tudo isso, foi muito difícil conseguir governar naquela época. Na tua visão, como o Nilo Peçanha é visto atualmente, como as pessoas veem ele, sabe? Qual foi a importância dele, pegando, né, que na época dele foi muito importante, mas pensando atualmente, sabe? Né, tu vê que é uma coisa pesquisada, as pessoas pesquisam, falam dele, ou não? Se tu não tivesse aprendendo isso na escola, tu acha que tu aprenderia em outro lugar, tu ouviria o nome dele em outro lugar? Como isso, o que tu pensa sobre? Quando eu peguei esse tema para poder trazer para um debate, foi uma coisa assim diferente, que foi bem diferenciado, porque parece que nunca se passou na visão das pessoas que o Brasil teria como o seu presidente uma pessoa negra, sendo que eles quase sempre não gostavam de retratar sobre isso. E tem algumas pessoas, quando eu fui entrar em um site de pesquisas, que ainda falavam que ele era mestiço, ele não era um presidente negro. E daí gostavam de retratar nomes de outras pessoas. Também teve uma acusação que fizeram ao Nilo Peçanha, que ele tinha retocado as imagens dos retratos dele para dizer que ele era branco. Porque naquela época estavam trazendo imigrantes para o Brasil para tentar esbranquiçar a população. Porque eles tinha uma visão preconceituosa e então começaram a dizer sobre isso. E eu acho que se dependesse da atualidade e se não fosse esse projeto, eu nunca na minha vida, eu acho que eu saberia que existiu um presidente negro. E realmente é interessante aprender mais sobre isso. E eu acho que as pessoas deveriam pesquisar além para saber que não é só tudo como eles veem na realidade deles. Muito interessante, eu acho que tu trouxe uns pontos bem interessantes. Um deles que eu não sabia, também que ele foi presidente, mesmo eu pesquisando sobre as questões raciais no Brasil. Né? Bom, nos últimos anos a gente teve só presidentes, né, uma presidenta, pessoas brancas, né, que representam o povo, né, também isso é muito importante, mas percebe o quanto que quando tem a ver com pessoas negras, tipo, o assunto, né, pessoas que foram importantes para a história, tipo, do Brasil e da humanidade, é colocado, né, de escanteio, sabe, ou é embranquecido. Me lembrou muito Machado de Assis, né, que Machado de Assis durante muitos anos foi retratado como uma pessoa branca, né, mas na verdade Machado de Assis era um cara negro, né, na época, sabe, mas só assim ele teve várias publicações, né, a gente tem vários livros que a gente estuda na literatura atualmente. Né, eu acho que são questões muito importantes, tua fala foi bem importante, até mesmo para a gente entender que o que nos é mostrado não é a realidade. Né, às vezes não é bem essa realidade, a moeda sempre tem dois lados. Né, e é importante pesquisar e entender o processo no nosso país e o quanto esse processo, ele ainda é ele que causa toda essa agressão, né, essa violência contra a população negra. Né, então, eu te agradeço. Eu deixo aberto para alguma pergunta, algum questionamento. Né, fiquem bem à vontade para comentarem. É isso. Nenhuma pergunta? Então tá, eu agradeço então a participação, né? Muito obrigada pelas colocações, também pelas respostas. Né? Espero que vocês possam continuar estudando e indo mais atrás de informações, né? Porque a gente precisa ter consciência, né, do que se passa no nosso país e o quanto é importante a educação. Né? Então, eu agradeço a presença de vocês. Em breve, nós vamos estar retornando para o nosso terceiro bloco, né, com as personalidades internacionais. Muito obrigada. Olá, voltamos então com o nosso terceiro bloco, com os alunos da mesma escola. Nós temos aqui então a aluna Karen, o aluno Pablo, a aluna Camila e a Nathalie, que vão falar sobre personalidades internacionais. Vamos começar então com a Karen, que vai abordar sobre o Barack Obama. Exatamente, como
você disse, eu vou abordar sobre o Barack Obama, que é um político norte-americano, ex-político, atualmente ex-presidente, e ele nasceu em 4 de agosto de 1961 em Honolulu, no Havaí. Ele é filho de uma mãe americana e um pai queniano. Ele estudou em escolas da Indonésia e, com certeza, dos Estados Unidos. Ele se formou em ciências políticas e também em direito na Universidade de Harvard. Ele, em 2008, ele concorreu então pela primeira vez como presidente, e ele serviu 2 mandatos. Ou seja, ele ficou de 2009 até 2017. E antes dessa presidência, ele foi senador pelo estado de Illinois, onde ele também foi líder comunitário e professor de direito constitucional. Ele iniciou a sua carreira política na década de 1990, quando foi eleito para a Câmara dos Representantes de Illinois. Mais tarde foi eleito para o Senado Estadual de Illinois, onde serviu de 1997 a 2004. Em 2004, ele ganhou um reconhecimento nacional ao proferir um discurso marcante na Convenção Nacional Democrata. Em 2008, como eu citei anteriormente, ele concorreu à presidência dos Estados Unidos e venceu o republicano John McCain. Ele se tornou o primeiro presidente afro-americano a ser nomeado por um grande partido e um grande cargo na história do país. Durante a presidência dele, ele enfrentou desafios significativos, o que inclui a crise financeira global. Ele teve também a aprovação da Lei de Proteção ao Paciente e Cuidados Acessíveis, conhecida como Obamacare, e teve também a retirada das tropas americanas do Iraque e a abordagem da questão das mudanças climáticas. O seu slogan de campanha era Yes, we can, sim, nós podemos. Ele também refletiu a mensagem de esperança e mudança que ele buscou implementar. Ele foi reeleito em 2012, como eu disse antes, ele ficou de 2009 a 2017 e a reeleição foi em 2012, o que fez ele derrotar o Mitt Romney. O seu governo, como eu disse, foi marcado pela crise econômica. Também teve uma grande luta por maior igualdade entre gêneros e raças. Ele, depois do seu cargo, após abandonar o cargo, ele se envolveu em questões sociais e ele também escreveu as suas memórias, que hoje é o livro A Promised Land. Ele participou também de iniciativas globais. A sua esposa, Michelle Obama, também é uma figura de grande influência, ele teve grande apoio da mesma e também de suas filhas. E a vida política dele é com certeza marcada por uma grande ascensão. Eu posso citar aqui também, que eu acredito que tu iria perguntar sobre a representatividade dele. Eu posso citar que com certeza foi assim um auge, porque as pessoas, como eu posso tirar do trecho aqui do livro, do The New York Times, cita aqui que não tinha como um sujeito magrinho de Southside com um nome engraçado como Barack Obama vencer. O que ainda pouco depois foi contrariado, foi argumentado. Então, durante a sua presidência, na questão racial, a gente pode citar a história pessoal e a identidade racial. Teve também discursos de raça, reformas no sistema de justiça criminal, iniciativas educacionais, campanhas contra discriminação e preconceito, resposta a incidentes de violência racial. E é importante notar que as abordagens de Obama ao racismo, elas foram alvo de críticas de diferentes perspectivas políticas. Alguns o considerando muito cauteloso e os outros considerando excessivamente envolvido em questões raciais. No entanto, seu papel como presidente certamente teve um impacto na conversa nacional sobre raça e etnia, na abordagem de questões relacionadas ao racismo nos Estados Unidos. Muito obrigada pela sua colocação. Pensando sempre, né, que ter um presidente negro representa toda a sociedade, né, as pessoas, na verdade, que são marginalizadas, né, jogadas no escombro, né, que principalmente as pessoas negras que passam por esses momentos de opressão.
né? E eu lembro também que, sim, veio vários debates, até hoje, falam horrores, né? Tem muitas pessoas que apoiaram muito o governo dele, como tem outros que foram totalmente contra isso. Né? Como eu acredito que foi o caso do sul ali dos Estados Unidos, como Georgia, Mississippi, esses estados ali mais do sul. E pensando que os Estados Unidos é diferente, né? A questão dos estados que é do Brasil, né? Até a colocação, assim, tipo, quem vota é o estado que vota, as pessoas, e os votos são dali. Aqui é totalmente diferente, né? A lógica em si. Então, pensando que, bom, os Estados Unidos, grande parte, aqui no Brasil, a maior parte da população é negra, né? 55,8%. Nos Estados Unidos, a população negra, segundo dados de 2020, não lembro a porcentagem, mas eu lembro que é 30 milhões de descendentes de africanos, né, pessoas negras, sabe? Então a população é bem menor que o Brasil, né, e lá, claro, o racismo lá se dá de forma diferente do que aqui também, né, mas lá, tipo, pro fato dessas figuras serem muito importantes também, tipo, a luta pelos direitos civis, né, foi um momento muito importante nos Estados Unidos que também, tipo, bom, influenciou no Brasil e em outros países, mas mesmo assim, tendo um presidente negro, né, ainda é um problema, principalmente, problema para a sociedade, principalmente porque quando a pessoa aborda essas questões raciais, né, que senão entra naquilo que está falando demais de racismo, né, ou sempre vai ter algum problema nisso, né, mas pensando que, bom, tudo que tu trouxe, né, de elementos importantes, que o Barack Obama, né, modificou muitas questões em reformas públicas, em questões públicas, questões políticas e sociais, né, foi de grande avanço até mesmo para o movimento negro nos Estados Unidos, né, que é muito forte. Então, eu te agradeço, né, as tuas colocações. Não sei se quer comentar mais alguma coisa. Não, por enquanto era isso. Era isso? Então tá. Agradeço. Então, vou passar para o Pablo, né, o Pablo vai falar sobre o Nelson Mandela. Então, fica bem à vontade. Bom, como ela já falou, vou só falar sobre o Nelson Mandela. Ele nasceu na África, em uma vila, que eu não lembro o nome, que é um nome africano e é difícil de falar. Ele perdeu seus pais aos 9 anos e quando ele tinha 8, ele começou a estudar. Na verdade, o nome do Nelson Mandela, uma coisa que eu achei interessante pesquisando sobre ele, que o nome dele verdadeiramente não era Nelson Mandela. É um nome muito difícil de pronunciar, que eu até perguntei ao professor, ele também não sabia direito. Mas aí, como ele foi para a escola que ele foi estudar, era uma escola britânica, todos que estudavam teriam de ter um nome britânico. Aí ele teve de colocar... Aí a professora simplesmente colocou o nome dele de Nelson. E aí Mandela já tinha o nome dele. Na escola ele encontrou vários amigos e aí, se eu não me engano, aí ele perdeu o pai dele aos 9 e ele foi para uma outra vila que era perto dali. Aí ele teve que se mudar de escola e lá ele conheceu um amigo que estudou junto e depois ele foi para a cidade que era a capital da África, começou a estudar. Ele fugiu da vila que ele estava, simplesmente fugiu de noite e começou a estudar lá. E lá ele começou a se formar em advocacia. E aí ele ele achou um tio do amigo dele, que ofereceu oportunidade de trabalho para ele. Aí ele começou a trabalhar e era no meio de toda a comunidade racista, que até a secretária estava sendo racista e tal. Aí ele trabalhou lá por alguns anos. O que o Nelson Mandela, qual foi o percurso da vida dele, assim, o que ele fez de importante? Ele fez muitos protestos contra o racismo. Um deles também que eu lembro que foi que um dia ele mandou todos os negros que fossem para entrar no banheiro de brancos e coisa, e tudo que tivesse de separação entre negros e brancos, ele mandou os negros quebrar essa lei, e aí ele acabou sendo preso. Qual era essa pergunta mesmo? Qual é a importância dele? Qual é a importância dele para a atualidade? Ele é um dos mais conhecidos entre todos que estão aqui. E eu acredito que tem a gente também se inspira nele. E ele, assim como ele defendeu o racismo também. Muito obrigada. Agora a gente vai passar, então, para Camila. Falar um pouquinho sobre o Martin Luther King. Primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Camila Stephanie Alves, tenho 14 anos e sou uma das estudantes da Escola Afonso Martin Rolfes de Vale do Sol. Bom, vim aqui hoje falar sobre a biografia de Martin Luther King.
Bom, Martin Luther King foi um ativista norte-americano, lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ele recebeu também o Prêmio Nobel da Paz em 1964, pois ele criou uma das leis, né, dos direitos civis sem nenhuma violência. Então, Martin Luther King ele nasceu em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, no dia 15 de janeiro de 1929. Ele era filho e neto de pastores e da Igreja Batista. Então, ele resolveu também, pelo mesmo caminho, resolveu ser um dos pastores. Em 1951, ele se formou em teologia na Universidade de Boston, convertido em pastor. E também foi lá que ele conheceu a esposa, a Coretta Scott. E em 1954, Martin Luther King assumiu a função de pastor em uma igreja na cidade de Montgomery, no Alabama. Desde jovem, Martin Luther King tomou consciência da situação de segregação social e racial em que viviam os negros de seu país, em especial nos estados do Sul, onde que atualmente também tem bastante discriminação racial. Em 1955, começou sua luta pelo reconhecimento dos direitos civis dos negros norte-americanos, com métodos pacíficos, né, que ele não usou nenhuma violência em nenhum momento. Ele também foi inspirado na figura de Gandhi, um indiano também que tem muita influência lá na Índia, e na teoria da desobediência civil de Henry David Thoreau, as mesmas fortes que inspiraram a luta de Nelson Mandela contra a apartheid na África, na qual o Pablo citou anteriormente. No dia 1º de dezembro de 1955, ele se cruzou com a história de Rosa Parks, que a Nathalie vai falar daqui para frente. Foi detida e multada por ocupar um assento reservado para as pessoas brancas. Então, ela se recusou a sentar num assento que era para negros. Pois no ônibus de Montgomery, os motoristas tinham que ser branco e os negros só podiam ocupar os últimos lugares ou às vezes ficar em pé. O protesto silencioso de Rosa Parks propagou-se rapidamente. O Conselho Político Feminino organizou um boicote em ônibus urbanos, como medida de protesto. Então, todos os negros que usavam os ônibus decidiram, a partir daquele dia, não usar mais e ir a pé até seus trabalhos. Então, Martin Luther King ele apoiou essa ação e, pouco a pouco, milhares de negros passaram a caminhar quilômetros a caminho do trabalho, causando um grande prejuízo às empresas de transporte. Então, o protesto durou 382 dias, e ele terminou dia 3 de novembro de 1956, quando a Suprema Corte Americana aboliu a segregação social nos homens de Montgomery. Então, Martin Luther King ele meio que criou a lei do direito civil nos Estados Unidos, e a partir dali todos os negros podiam sentar em qualquer banco nos ônibus, e ele conquistou isso juntamente com a Rosa Parks. E ele foi o primeiro movimento vitorioso do gênero registrado no solo americano. Então, no dia 21 de dezembro de 1956, Martin Luther King e Glenn Smiley, sacerdote branco, entraram juntos e ocuparam lugares na primeira fila do ônibus. Em 1960, conseguiu liberar o acesso dos negros em parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. Em 1963, sua luta alcançou um dos momentos culminantes ao liderar a Marcha sobre Washington, que ele reuniu mais de 250 mil pessoas. Então, ele fez o grande discurso, muito importante dos Estados Unidos, que teve o nome de Eu Tenho um Sonho, traduzido do inglês, em que descreve a sociedade na qual negros e brancos possam viver harmoniosamente. A morte de Martin Luther King. A luta continuou, mas sua luta teve um fim trágico, quando sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um hotel em Memphis, quando apoiava o movimento grevista dos lixeiros. Então, ele faleceu em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, com um tiro de um ex-presidiário chamado James Ray, que, como dizem a história, ele foi pago por políticos brancos na época para matar o Martin Luther King. Em 1977, em homenagem póstuma, representado por sua esposa Coretta Scott, porque ele era falecido, então ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, e em 2004 recebeu a Medalha de Ouro do Congresso Americano pelos 50 anos de promulgação da história da Lei dos Direitos Civis. Então, como ele tinha uma grande influência nos os Estados Unidos criou o Dia de Martin Luther King, que é um feriado, nos Estados Unidos, e foi criado em 1983 por Ronald Reagan, instaurou um feriado nacional, chamado de Dia de Martin Luther King. Então, a partir de então,
Todos os dias 20 de janeiro são dedicados a celebrar... Peraí, eu vou de novo. A partir de então, todos os dias 20 de janeiro são dedicados a celebrar a vida desse homem tão importante para a história do combate ao racismo. Muito obrigada. Eu vou fazer depois as perguntas junto para ti e para a Nathalie, né? Já que uma complementa a fala da outra, tá? Fique bem à vontade, Nathalie. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Nathalie, tenho 14 anos, sou estudante da Escola Afonso Martin Rolfes e hoje eu vim falar um pouco sobre Rosa Parks, uma mulher negra norte-americana que ficou marcada por recusar obedecer uma lei, como a Camila citou, que ela não quis sair do banco de um ônibus, onde a lei falava que negros não poderiam sentar na frente, só atrás, e ela se recusou. Então o motorista ligou para a polícia e ela foi presa. E ela saiu depois pagando a fiança e se juntou com Martin Luther King para fazer protestos sobre isso. Então, os ônibus não foram mais usados, eles começaram a caminhar nas ruas, crianças estavam cansadas, mas os pais queriam mostrar para elas como era bonito representar sua etnia, exato, obrigada. Rosa Parks nasceu dia 4 de fevereiro de 1913. Seus pais, Jaimes, não vou conseguir soletrar, infelizmente, sobrenome, e Leona. O pai dela era carpinteiro e a mãe dela era professora. Logo depois se separaram, ela tinha 2 anos. E depois ela foi estudar em uma escola onde tinha que ser negros e para brancos. Eram escolas separadas, não podiam estudar os dois juntos. E brancos... não sei se está correta essa palavra. Invadiram a escola, colocaram fogo e foi um momento muito trágico. Com 16 anos, ela teve que largar os estudos porque a avó dela estava doente e para ajudar a mãe dela. Logo depois... O que mais aconteceu nesse período, assim? Porque a Rosa Parks, ela é lembrada, né? Até enquanto você estava conversando, falando do Martin Luther King, eu lembrei de imagens, né? Que saiu em revista na época, assim, nos jornais, né? Desse momento histórico, né, que foi um momento histórico não só para os Estados Unidos, como para o movimento negro aqui no Brasil, né, o movimento negro unificado começou em 1931 aqui no nosso país, né, a partir também das ideias, né, estadunidenses, né, porque teve gente que foi lá, tomou a frente, né, fez e aconteceu, sabe. Até quando tu tava comentando sobre a questão do Martin Luther King, né, eu lembrei muito do Malcolm X, porque o Malcolm X também foi assassinado, né, também foi morto, sabe, né, e claro que era um período bem complexo, começou a luta dos direitos civis na década de 50 nos Estados Unidos, né, e perdurou todo esse tempo que a gente conhece atualmente, né, e tudo isso que aconteceu, dessa violência contra, né, tipo, as pessoas negras, sabe, que estavam se impondo, né, contra a opressão policial, que teve bastante debate muito forte também, né, principalmente no Malcolm X, e também, tipo, toda essa opressão de, não só a questão do ônibus, né, mas a questão também que os negros não poderiam entrar pela porta da frente, né, dos estabelecimentos, tinha que entrar pela porta dos fundos, os banheiros eram separados, né, tipo, em outros estabelecimentos, então essa luta que começou não só pela Rosa Parks e pelo Martin Luther King, foram muito importantes, que deram também seguimento a outros movimentos, né? Até nesse mesmo período a gente tem o movimento Pantera Negra, né, que a gente conhece, sabe? Tipo, que daí tem a Angela Davis, né, acho que vocês já ouviram falar, que é uma das escritoras bem renomada, conhecida internacionalmente, que ela vai abordar essas questões também, que ela aborda a questão de raça, classe, né? E fala de toda essa violência, desse, né, tipo, nos Estados Unidos que aconteceu, né, com a população negra, sabe? E que ainda, infelizmente, acontece. E eu acho que a gente pensar sobre isso não acontece só lá, mas acontece aqui no nosso país também, né? Tipo, mesmo que a gente tenha um movimento negro aqui muito organizado, as violências, as mortes, cada dia aparece na mídia uma morte diferente, né? Então, acho que sempre é importante essas grandes figuras internacionais, né, e nacionais, regionais, servem para nos mostrar que, bom, a luta continua, mesmo depois de tantos anos,
né? E que, bom, essas violências cotidianas, elas estão aí, sabe? A gente passa elas todos os dias, né? Principalmente quanto é negro, sabe? Quanto é indígena, quanto é quilombola. Então, acho que essas grandes figuras fazem com que a gente pense como a gente pode melhorar o nosso país, o nosso mundo, não o nosso país, mas o mundo de forma geral, né? Pensando, acho que nessas motivações, assim. Então, a partir disso, assim, o que vocês, do que eu falei, como vocês entendem isso, né? Vocês vêm de uma cidade pequena, né? Do Vale do... desculpa, eu ia dizer Vale do Rio Pardo. Então, eu faço parte do Vale do Rio Pardo. Vale do Sol. Então, o que vocês entendem a partir disso? Estudar para vocês isso, como isso comove vocês, né? Eu acho que a ideia não é só comover, mas é também como vocês podem ajudar nessa causa e nessa luta, né? Bom, a gente vai pegar o ano, foi década de 50, mas a luta continua, não só aqui no Brasil, né? Então, pensando a partir disso. Uma pergunta que, tipo, quando eu li a biografia de Martin Luther King, uma coisa que eu me perguntei muito é como seria se ele não tivesse morrido daquela forma trágica, né? Ele podia ter mudado muito mais do que ele já fez, tipo, ele liberou a lanchonete, bibliotecas para pessoas negras e também criou uma lei na qual ajudou bastante negros, assim. E é uma história, assim, que repercutiu internacionalmente, né? Aqui no Brasil, assim, também tem a história, vários outros lugares também deve ter. É uma coisa que chegou longe, sabe? E é uma que até hoje é falado, muita gente também queria conhecer, tipo Martin Luther King, queria viver na mesma época que ele, que eu já vi vídeos sobre. E ainda, assim, tipo, tem gente que tá defendendo as ideias dele, né? E juntamente também com o que a Camila falou, como a Rosa Parks cresceu num lar antirracista, que não era, a sociedade onde ela estava era, então foi algo muito, não seria a palavra bom, mas vamos usar bom, o que eles fizeram entre Martin Luther King e Rosa Parks, porque demonstrou foi uma persistência, eles estavam lutando contra as opressões diárias, contra o que eles passavam diariamente. Eu acho que tem uma coisa que tu traz, assim, né, que, bom, ela veio de uma família antirracista, uma sociedade racista. Eu acho que é bem importante deixar isso sempre em ênfase, né? Bom, a sociedade realmente ela é racista, né? Todos nós somos racistas porque o racismo está na base da sociedade, está na estrutura dela, né? O racismo, ele é tão enraizado, sabe, que, bom, a gente está tentando cortar isso há muitos anos, né? E os próprios movimentos, então, o movimento do Martin Luther King, né, tem uma representatividade como o Barack Obama, tem uma representatividade como o Nelson Mandela, eles estão fazendo esse movimento, já estavam fazendo e estão fazendo esse movimento ainda. E cada época vai mudando pessoas que também são importantes, né? Vai surgindo mais, sabe? Aqui no Brasil, bom, a gente tem mais de muitas mulheres, na verdade, né, que foram importantes para o feminismo negro, que era Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, né, é bastante nome. Não vou lembrar de Beatriz Nascimento, sabe? Tipo assim, tem outras ainda, né, que foram importantes, foram precursoras também no nosso país para lutar contra essas opressões de classe, raça, né, sobre a questão de gênero também. Então, acho que, tipo, quando vocês trazem esses elementos, tá tudo interligado, né? Não importa, aconteceu nos Estados Unidos, sim, né? Mas também aconteceu muita coisa no Brasil e as nossas ideias vão também sendo percussoras. A Angela Davis, que é do movimento do Pantera Negra, participou do movimento Pantera Negra, ela fala muito bem aqui no Brasil da Lélia Gonzalez e da Sueli Carneiro, sabe? Ela até fala acho que ela falou numa entrevista dela, que em vez da gente pegar e ficar procurando, em vez de a gente só olhar para os Estados Unidos, né, essas pessoas, nessas personalidades, sabe, importante, a gente também olhar para o nosso país, né, que a gente tem muita gente aqui que são importantes, né. Bom, a Lélia Gonzalez ela já é falecida, né, já faz uns anos que ela morreu, mas os livros dela, o texto dela é utilizado hoje por todo mundo, sabe, a academia utiliza, né, porque ela vai mostrando esse lado, né, tipo, racista, enraizado que existe na sociedade, sabe, e o quanto as mulheres negras sofrem com isso, né, a Sueli Carneiro também tem um livro da Racismo e Sexismo, né, que acaba de abordar essas questões. Então, bom, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, deixem aberto para todos aqui da mesa, se querem fazer algum questionamento. Bom, então, desculpa te interromper. Rosa Parks não foi também a primeira mulher a tomar atitude, aquela atitude de ficar no banco. Naquele mesmo ano, uma estudante de 15 anos já tinha realizado a mesma ação. Essa estudante se chamava Claudette Clovink e também morava em Montgomery, no Alabama.
A ação de Colvin aconteceu 9 meses antes da ação de Parks, Rosa Parks. Então, ela também não foi a única mulher que se revoltou sobre aquela lei que não precisava estar ali. Não precisava existir. Exatamente. Mas então tá, eu agradeço, gente, a atenção, né, o debate também. Dá pra ver que vocês ficaram bem interessados na pesquisa, né, leram, tentaram entender. Espero que isso possa movimentar vocês também, né, e comentar também com as pessoas que não sabem, porque o conhecimento também se passa, né, falando pros outros, né, e lendo. Então, agradeço a presença de vocês, uma boa tarde. Muito obrigada. Obrigada.